Então vamos lá, pessoal. Capítulo 3, estudo do movimento uniforme. O que é um movimento uniforme, né? É um movimento que a gente chama onde você não tem aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a velocidade da velocidade. Então o que acontece? A aceleração é igual a zero. A taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é zero. Isso não quer dizer que a velocidade é zero. A velocidade, por sua vez, é o quê? A taxa de variação do espaço em relação ao tempo. É como o espaço varia ao passar do tempo. Isso é a velocidade. E essa velocidade não muda, ela é sempre a mesma, tem sempre o mesmo valor. Se eu falar que eu tenho 40 km por hora, nesse estudo do movimento uniforme, ela vai ter sempre 40 km por hora, até acabar aquele exercício. Então é isso, a aceleração é zero, não muda a taxa de variação do espaço em relação ao tempo, é sempre a mesma, mas ela não é necessariamente zero. Pode ser até zero, o objeto está parado. Então aí a velocidade é zero, mas não é o caso. Então, é isso, não tem aceleração, não há variação da velocidade em relação ao tempo. A velocidade da velocidade é que é zero. A velocidade do espaço não é zero. Assim como eu posso falar também o dinheiro que está no meu bolso, na minha carteira, em relação ao tempo, ao longo do mês. Eu tenho R$ 5 no início do mês, no meio do mês eu tenho R$ 5 de novo, e chegou no fim do mês eu também tenho R$ 5. Eu só medi esses 3 tempos. Então, a aceleração do meu dinheiro no bolso é zero. Não quer dizer que eu não tenho dinheiro nenhum no bolso. Quer dizer que o meu dinheiro, a velocidade do meu dinheiro ficou constante em relação ao tempo. Eu posso até ter ganhado dinheiro num dia e nesse mesmo dia eu tive de comprar uma coisa que tinha o mesmo valor do que eu ganhei, eu fiquei no 0 a 0, continuei com o mesmo valor que eu tinha antes. Tinha 5, ganhei 10, fui lá comprar leite, gastei 10, fiquei com 5 de novo. Então, o meu dinheiro ao longo do mês não variou. Tudo que entrou, saiu. Se não entrou nada, não saiu nada. Se entrou tudo, saiu tudo. E o meu dinheiro continuou constante em relação ao início do mês e o final do mês. Então é isso, a aceleração do meu dinheiro é zero, mas o meu dinheiro é fixo, constante, R$ 5. É a mesma coisa aqui. E aí a gente vai chegar, né? O que a gente faz com isso? A gente tem que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. A gente vai abrir aqui, igual a gente já sabe que ΔS é o S final menos o inicial. Esse inicial agora que a gente vai usar o índice do tempo inicial, que geralmente a gente começa a contar lá no zero, T0. Mesma coisa aqui, né? O T inicial menos o final, né? Então a velocidade é o meu S final, né? Menos o meu S inicial. Isso aí a gente está careca de estudar ao longo desses capítulos aí, capítulo 1 e 2. E o T final menos o T inicial. Isso aqui que é o delta, né? É a variação. O quanto variou uma coisa. Delta S, né? E esse T inicial agora a gente chama de T0. É o primeiro T, é o índice. Vamos botar um número nesse índice. T0. E a gente vai considerar, para ficar mais fácil, já que a gente quer só a variação, a gente vai falar que T0 é igual a zero, né? Eu podia falar, professor, mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então eu vou começar a medir a partir do 4,5 bilhões mais um segundo. Foi quando eu comecei a medir a minha coisa. Então, o final é 4,5 bilhões, aí calculo quanto dá em segundo, mais 15 segundos. Beleza, aí faço a conta toda. Pô, não é muito difícil dividir, diminuir esse número todo desse outro número gigante, no final eu vou achar 15 segundos, né? Então é melhor botar zero aqui, tanto faz onde começou. Se tanto faz, vamos botar o número que é mais fácil
eu tirar de um outro número. Qual é o número mais fácil para eu subtrair de outro número? É zero. Porque aí eu só preciso ler esse aqui. Não preciso nem mais considerar o tempo inicial, né? Então, se o t, eu falo que o tempo inicial é o t índice zero, o meu s inicial também vai ser um S0. Entendeu? Então, ele vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar essa equação? V é igual o S final menos S inicial dividido pelo T, que a gente chama de T, não precisa botar que é T final, menos zero, né? Então, passo o T para cá, VT é igual a S, eu também não preciso, da mesma forma que eu não chamei aqui de final, eu também não preciso chamar esse cara de final, mas ele é o S final, menos S0. Então, passo S0 para cá. Como é que vai ficar, então? S é igual a S0 mais VT. Lembrando que aqui mais é mais isso aqui, ó. Não é que a velocidade é sempre positiva. O tempo é sempre positivo. A gente nunca vai trabalhar com tempo negativo, né? A gente não está usando aqui antipartícula nem nada disso. Então, inclusive o cara descobriu a antipartícula por causa disso, que deu um tempo negativo lá na conta e ele, caraca, que isso? Não pode dar, recalculou, estava certo, recalculou de novo, as contas estavam corretas. Então havia alguma coisa na matéria que não se conhecia ainda. E o tempo aqui vai ser sempre positivo, mas o V não. O V ele pode carregar um sinal negativo ou positivo. Então isso aqui pode ser assim, ó, S igual a S0 mais menos VT, e aí o sinal do V vai aqui misturar com mais, né? E vai ficar assim, S menos VT, mais menos aí sim, por causa do sinal negativo, que o movimento é retrógrado. Esse menos quer dizer que se eu escolher que o meu sentido do meu sistema de coordenadas é positivo para cá, para a direita, se eu tenho uma velocidade, né? Porque a velocidade é um vetor, né? A gente ainda não chegou lá. A velocidade é um vetor, assim como a aceleração, que também é uma velocidade. É a velocidade da velocidade. Então, se a velocidade está para lá, eu estou dizendo que o cara está indo ao contrário, eu chamo ele então de negativo, porque o meu sentido positivo está para lá. Se eu tivesse dito que o meu sentido positivo é para cá, isso eu posso fazer, não tem nenhum problema, e o meu vetor velocidade tivesse para cá, essa velocidade ia ser positiva também, porque ela está acompanhando o sentido positivo. Isso aqui é arbitrário. Eu que escolho dizer. Entendeu? Da mesma forma que eu não preciso usar, eu posso usar até um sistema de coordenadas curvilíneo. Não importa, eu digo que a minha velocidade está para cá. Eu posso usar qualquer sistema de coordenadas. Mas se ele está acompanhando o que eu disse que é positivo, ele é positivo. Se ele está indo ao contrário do que eu disse que é positivo, ele é negativo. Então esse sinal vem disso. Se ele está indo no sentido crescente, a mudança de espaço está sempre aumentando, 10 metros, 20 metros, 30 metros para frente, aumentando, ele é positivo. Se ele estiver indo ao contrário, eu começo lá, 30 metros, depois vou ter o 20 metros, depois eu vou ter o 10 metros. Está indo ao sentido contrário do meu deslocamento, dos meus marcos, né, de espaço. Então, esse mais aqui, né, dessa função horária, por que eu falo função horária, né? Porque o S vai ser função de t, né? Ó, S0 não é uma variável, é um dado do problema. O S0 vai ser sempre dado. Ele é uma constante que é dada. É um valor que pode ser qualquer valor, dentro de qualquer exercício? Pode, mas ele é dado, é um número fixo. Não é a variável. A variável é aqui, ó, vai depender do tempo. Cada vez que mudar o tempo, vai mudar o deslocamento. Então, o S0 é um número que é dado, é igual a G, a gravidade. A gravidade é uma variável? Não. A gravidade eu sei que é um número positivo
9,81. Em vez de ficar tendo que escrever isso aqui toda vez, eu uso uma letrinha G no lugar. Beleza, não tem problema nenhum, né? Aqui é a mesma coisa, eu tenho um número que é dado, mais, né, VT. Então, ele é função do tempo. Por quê? Por isso que é uma função horária, é função em função do tempo. Espaço em função do tempo. Eu vou te dar qual é a velocidade, e aí sim, você vai variando o tempo, você vai achando espaços diferentes. Podia ser também S, função de V, não tem problema nenhum. Ó, eu te dou o tempo, mas vou te dando velocidades diferentes, só que a gente não está tratando movimento uniforme, né? Mas não tinha problema nenhum, ia ser outro movimento que não é uniforme. Entendeu? Eu vou te dando qual é o tempo e você vai variando as velocidades para achar qual é o S, não tem problema nenhum, né? Então, por isso que a função horária, isso aqui é uma função linear, né? S igual a S0 mais VT é a função linear, que é a função de uma reta. Como é que é a função de uma reta? Né? Y é igual a X mais B. Não é isso? Não é a função de uma reta? Aqui, ó, olha aqui, ó. Quem é o A, ó? É o V. Quem é o meu X? É o T. Quem é meu B, ó? É S0. Né? E aqui, ó, o meu S. Então, isso aqui é a função de uma reta. Quando a gente for analisar os gráficos, a gente vai ver que, como ele varia linearmente, é sempre a mesma variação do espaço, 40 metros, 80 metros, tem lá a velocidade de 40 metros por hora. Então dá 40 metros, 80 metros, 120 metros, varia sempre da mesma maneira. Então isso vai dar uma reta, né? Se eu fizer um gráfico. Então vamos lá, vamos fazer um exercício, o primeiro exercício proposto desse capítulo, que é o P38, que a gente já vai começar a entender e se familiarizar mais com essa função horária. Função horária por ser uma função do tempo. Deixa eu pegar mais uma folhinha aqui. Vou pegar até uma que eu já usei, para ser ecológico, mas ela está ótima no outro lado. Então vamos lá. P38. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam segundo os dados da tabela. No T0, ó, quem é o T0 aqui? Ó, 0 segundos. Ó, e está aqui em metros por segundo, tá vendo? Quem é meu S0? Vai ser o S0, aquele que está no T0, 160 metros. Aí depois, ó, 120 metros. Depois no outro segundo, 80 metros, o marco, né? Aonde ele está marcado lá na estrada? Em que metro que ele está na estrada? 80 metros, 40 metros. Ó, em 4 segundos ele chega no zero da estrada. Não quer dizer que ele parou, quer dizer que ele está no marco zero da estrada. Aí, ó, no 5 ele está no menos 40, quer dizer, ele está para o outro lado. Se aqui era para o norte, aqui ele está para o sul. Se aqui era para o sul, aqui ele está para o norte. Vai depender do meu referencial. Aí vamos lá, determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Então vamos lá, ó. Quem é o meu S0 aqui, ó? Determine o espaço inicial S0. É quem está no T0. Quem é o S0 que está no T0? É o 160 metros, né? E quem é que está aqui? Ó, e a velocidade V do escalar do movimento. A gente já viu, ó, que o movimento varia sempre, ó, de 40 em 40, né? Ó, de 120 para 160 tem 40. Ó, de 0 para 40 tem 40. De 0 para menos 40 tem 40. Mas está o quê? No sentido positivo ou negativo? Está aumentando ou está diminuindo ao longo do que o tempo aumenta?
Ó, 160 para 120, diminuiu. Não preciso nem olhar os outros, porque eu sei que a velocidade é constante, só preciso olhar um. Se eu olhar um, eu já sei. Ó, se eu olhar do 0 para 40, ó, menos 40. Então a velocidade é menos 40. Qual é a velocidade? Menos 40. O quê? Ele está tratando em quê? Em metros por segundo. Eu estou falando de uma velocidade. Letra B. Aí já está respondido, né? O movimento é progressivo ou retrógrado? Se é menos, ele é retrógrado. O espaço diminui ao longo do tempo. Qual é a função horária do movimento? Essa é fácil, né? Ó, S, né? É igual a S0, a gente já tem, 160. Menos 40, que é a velocidade, T. T aí é T qualquer, tá? Então, gente, é isso aí. Tá feito, vamos lá pro P39. Obrigado, um abraço.